Olá pessoal, boa tarde. Aqui vamos iniciar aqui mais um vídeo para você, né? Seja muito bem-vindo ao nosso programa, ao nosso canal. No princípio, iremos falar nesse canal a respeito, logicamente, de todos os assuntos pertinentes à nossa sociedade, desde a ciência, filosofia, religião e tudo que é necessário para que a sociedade possa se interar dia a dia, não é mesmo? Mas muito bem, eu me chamo Silvino, né? Silvino Gomes, e daqui por diante esperamos que todos venham assistir aos nossos vídeos no nosso canal, que será postado sempre que possível, gravado e postado, é lógico. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito da esquerda, falar de política, né? Uma situação que vivemos agora com o novo presidente do Brasil. O Brasil está fervendo com esse assunto a respeito de política, a respeito de corrupção e tantas coisas que estão acontecendo, ok? Mas muito bem, falando de política, vamos tocar, lógico, no assunto a respeito de esquerda. O que é esquerda? Né? A esquerda, muito se fala no Brasil, são os partidos políticos que são chamados de centro-direita ou centro-esquerda. Esquerda-esquerda ou direita-direita. E nós vamos observar a filosofia da esquerda no Brasil e no mundo, e vamos observar que existe uma diferença, dependendo do país, da cultura do país, né, da sociologia do país, existe uma diferença entre países. E basta olharmos para os Estados Unidos, né, nós, evidentemente, quem não conhece o presidente Barack Obama, um homem que faz parte, por exemplo, do socialismo democrático dos Estados Unidos, país de primeiro mundo, é lógico. Nós vamos observar o tamanho da diferença que há com a chamada esquerda aqui do Brasil, que, evidentemente, nós temos, como disse anteriormente, existem partidos chamados de centro-esquerda, e também, logicamente, tem os partidos chamados de esquerda-esquerda, que é melhor dizendo, que são os radicais, entre os quais nós vamos, inclusive até hoje, agora no momento, né, os assuntos todos são tratados, PT, PSOL, não, PSOL, PC, Partido Comunista, e PCdoB, Partido Comunista do Brasil. E além desses aí, nós temos os chamados partidos, chamados de centro-esquerda. Nós não vamos nos ater a eles, né? Mas diga-se de passagem que eu estava ouvindo esse dia um comentário de um companheiro, dando o seu depoimento a respeito dos partidos que são de centro-esquerda, e não a esquerda-esquerda, que parece que temos no Brasil aqui, se tratando desses que eu citei, PT, PSOL, PC e PCdoB, que são os mais extremos, né, que parece aqui, para nós brasileiros, esses partidos são, digamos assim, parafraseando, os muçulmanos brasileiros, aspas, é lógico. E nós vamos observar que ele estava comentando assim, dizendo, para o pessoal da direita, qualquer partido que faz parte da esquerda mais radicais ou do centro-esquerda, seja menos radical, o pessoal da direita coloca todo mundo no mesmo balaio, no mesmo saco. E ele estava dizendo para os bolsomínios, né, que são os seguidores do novo presidente eleito Bolsonaro, eles tratam todo mundo da esquerda como igual. Bem, mas para que serve
os partidos políticos de esquerda aqui no Brasil, por exemplo. Vamos observar que os partidos de esquerda aqui no Brasil e do centro-esquerda do Brasil, eles formaram, na realidade, uma grande quadrilha para assaltar o país, cujo chefe deles todos, todo mundo sabe quem é. É o Lula. Inclusive, nós podemos observar que essa questão de fraude no Brasil, na verdade, ela se estende há muito tempo, mas, digamos assim, num período da política nova, vamos dizer, depois da redemocratização, Constituição de 88, vamos observar que não se saía muito escândalo a respeito do governo de Fernando Henrique Cardoso. Não é que não tinha, mas estava camuflado. Quando Lula assumiu o governo, então ele, no primeiro ano, vamos dizer assim, segundo, até o primeiro mandato dele, tudo estava oculto. Né? O segundo mandato dele, o que ele fez? Aí, o roubo, o aparelhamento do Estado, das prefeituras, dos estados todos, enfim, do BNDES, começou a ser aparelhado por ele. E a quadrilha começou, então, a tirar o dinheiro do povo brasileiro, a roubar o dinheiro do povo brasileiro. Então, a esquerda no Brasil é uma esquerda que, na realidade, como um dos jornalistas apelidou eles, o pessoal que rouba, os políticos que roubam, de petralha, né? Para parafrasear, né, uma figura de linguagem dos irmãos Petralha, da revista do Tio Patinhas. E hoje esse escândalo está no mundo todo. E o senhor Lula, por exemplo, eu estive fazendo uma conta do que o Lula ganhava, cerca de 30 mil reais por mês como presidente da República. Como ele passou 8 anos como presidente da República, se qualquer um pode fazer essa conta. Durante esses 8 anos, ele daria, se ele não gastasse um só centavo durante todo esse período de 8 anos, ele teria no banco, em sua conta, 2.880.000 reais. Bem, mas por que você está falando isso? Bem, então vamos observar que quando ele esteve frente a frente para dar conta, até então, do juiz Sérgio Moro, de algumas acusações processo que foi levantado contra ele, então o juiz Sérgio Moro perguntou para ele sobre uma bagatela de quase 12 mil reais que ele tinha. Ele disse, evidentemente, que aquele dinheiro não era dele. O dinheiro era da sua esposa, a Marília Letícia, e que ela tinha adquirido esse volume de dinheiro vendendo Avon. Vendendo Avon. Eu acho que eu vou passar também a vender Avon, já que é tão lucrativo assim, né, para qualquer pessoa que possa investir vendendo Avon ou qualquer um outro tipo de cosmético. Mas vamos observar que ele está de brincadeira, né? A gente vê aí a palavra de um 171, de um homem que realmente não teve escrúpulo, aparelhou o Estado, foi encontrado na conta da família 12 mil reais e, como ele não tem saída, ele teve que dizer que era fruto do trabalho da esposa vendendo Avon. Tá bom. Digamos que isso fosse verdade, que qualquer brasileiro inteligente vai perceber que não é. Isso não é fruto de trabalho, é fruto ilícito de desvio de dinheiro seu, meu, nosso, do povo brasileiro. Mas está correndo, há um mês atrás apareceu uma notícia no Facebook, por exemplo, que a Suíça, os bancos suíços mandaram para o Brasil
uma quantia de mais de 600 milhões de dólares, que foi encontrado numa conta no nome do senhor Lula, lá na Suíça. E que, se for converter em reais, dá para mais de 1 milhão, mais de 2 bilhões de reais. E para não se contentar sobre isso, agora, há pouco tempo, 2 semanas atrás, a PF, a Polícia Federal do Brasil, por exemplo, ela bloqueou uma conta do Lula aqui no Brasil, de cerca de, inclusive eu fiz essa postagem também no Facebook, de 78 milhões de reais. Veja, primeiro foi achado 12 milhões, que foi das vendas, dizendo ele, o Sérgio Moro, venda de Avon da esposa. Agora foi encontrado, na Polícia Federal captou, em suas contas, 78 milhões de reais. Agora, a pergunta que não quer calar é essa: como ele adquiriu esse dinheiro? Durante 8 anos. Não é que ele conseguiu 12 milhões junto com a esposa, depois adquiriu 78 milhões, mas a conta que acabamos de falar, nos bancos suíços, que na realidade todos sabemos que a maioria de contas na Suíça serve de captação de dinheiro ilícito aqui do Brasil para os bancos suíços. E como a Lava Jato e a Polícia Federal está pesquisando essas contas dos brasileiros que têm lá fora, foi encontrado isso. Então, vergonhosamente, os partidos de esquerda os partidos de esquerda têm servido para isso no Brasil. Por exemplo, agora há pouco, está rodando, por exemplo, no Facebook, o governador do Maranhão, mais de R$1 bilhão, que ele surrupiou das contas públicas do Maranhão. A justiça está pedindo para que ele possa dar conta, mas, como você sabe, o Brasil há muito tempo está aparelhado, o seu sistema jurídico, com procuradores, com juízes, com promotores, e assim o camarada vai saindo aos poucos ileso desse tipo de pergunta. O Supremo Tribunal Federal do Brasil, por exemplo, não é? Por exemplo, nós sabemos que deram uma facada no presidente Bolsonaro e eles vedaram, a justiça brasileira vedou a busca nos telefones do rapaz, nas contas dele, para que ninguém soubesse, para que ninguém saiba quem é os verdadeiros mandantes. Chegou agora, há pouco tempo, por exemplo, viu um advogado dele, do rapaz que esfaqueou o presidente da República. Está aí, está na internet, todo mundo sabe. Quem tem o desejo de saber dessas coisas mais pontualmente, se liga, né, percebe as postagens. O advogado-chefe dele, que defende que são um total de 4, diz que tem inclusive emissoras de televisão que estão pagando a eles para que eles possam defender o meliante que esfaqueou o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Agora, o que nós vamos observar mais a respeito da esquerda? A esquerda a sua filosofia de governo está plantada em cima do marxismo, que deriva do Karl Marx, conhecido como marxismo. É uma doutrina formatada durante 16 anos que o Karl Marx aprimorou e colocou essa doutrina, sistema de governo para os povos que pudessem abraçar essa filosofia. E as esquerdas do Brasil e do mundo todo, na realidade, a maioria das esquerdas, aliás, a totalidade das esquerdas,
abraça a doutrina de Karl Marx. Karl Marx, na realidade, inclusive, eu quero pontuar isso, que os nossos estudantes das faculdades, eles saíam, acredito que a partir do atual governo em diante, isso vai acalmar mais um pouco. Porém, as faculdades, as universidades do Brasil estavam aparelhadas para ensinar o marxismo, o socialismo, mas um socialismo que defende toda sorte de libertinagem, de liberalidade, não é? De aparelhamento e o roubo das contas públicas. Pode observar que o PT, o presidente Lula, aparelhou tudo, chegou ao ponto que o país está como está. Por quê? Porque, na realidade, Lula é a principal peça de toda essa desgraça que tem acontecido no Brasil até hoje. Os nossos alunos das nossas universidades saem doutrinados, achando que a doutrina do marxismo é a doutrina da igualdade. E na realidade não é. Na realidade não é, porque a doutrina marxista ela foi aperfeiçoada dentro dos princípios judaicos do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Só que não deu certo. O marxismo, na realidade, não deu certo. Aliás, não existia marxismo, é claro, tem que se pontuar isso. Mas a filosofia de pensamento deu certo por um tempo, certo? Mas todas as vezes que uma pessoa injusta, um corrupto, assume o governo, o que ele faz? Ele passa, então, a desviar, porque o pensamento do socialismo, não que o socialismo em si é ruim, se tiver alguém justo que possa, na realidade, fazer a justiça. Por exemplo, vamos fazer uma comparação com o socialismo dos Estados Unidos do governo do Barack Obama. Veja como é que é diferente o governo Barack Obama para o governo brasileiro. Qual a diferença? A diferença é que os Estados Unidos é um país de primeiro mundo. As leis dos americanos não se comparam às leis do Brasil. Todo mundo sabe que a Constituição está aparelhada para roubar. Como é que se explica, por exemplo, que um pai ou uma mãe de família vai no mercado, rouba 1 quilo de feijão, 1 quilo de farinha, ele passa 2 anos preso. Um cara desvia bilhões, trilhões. Por exemplo, como no caso do presidente Lula, vi esses dias falando em 8 bilhões. Desde o ano de 2018, a campanha presidencial já disse acima de 10 trilhões, não é nem bilhões, acima de 10 trilhões, que foi, na realidade, roubado, desviado do Brasil. E a pessoa, que é o comando, chefe, cabeça do comando da quadrilha, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, está preso. Se ele está preso por um processo. Faltam 9 processos para que ele seja julgado. Primeiro ele pegou 12 anos, mais alguma coisa. Trataram de diminuir a pena, passou, me parece, para 8 anos e alguma coisa. Agora, no mês de, se eu não estou enganado, de outubro ou novembro de 2019, pela Constituição brasileira, pelas leis penais que nós temos, o Lula já pode sair da prisão. Criou o caos no país, aparelhou o país, destruiu o país ao ponto que o país está. Ele está com um ano e um mês, 2 meses, mais ou menos isso. Agora, no final do ano, ele pode sair da prisão e ir para casa. Pode ir para casa, simplesmente assim. E ele sabe disso. Que eles vão ficar impunes, vai pagar aí no máximo aí 2, 3 anos, no máximo 2, 3 anos, vai sair, vai para casa desfrutar do seu
dinheiro que eles roubaram, meu, seu, roubaram o país. Se o Brasil, na realidade, fosse um país mais sério, no mínimo, na pior das hipóteses, 30 anos, acabou Lula. Na vida política acabou, digamos assim, se ele pudesse passar isso. Se os demais pudessem, veja o Dino, acabei de falar agora há pouco, o Dino, governador do Maranhão, 1,5 bilhão que ele não dá conta, desviado. Eu estava agora há pouco vendo um vídeo, mais de 20 cidades lá do estado da Paraíba, todos sucateados, os caras roubaram, deixaram as prefeituras falidas. O cara, prefeito de uma das cidades, declarou que ele tem me parece 120 mil reais entre finanças e bens. Acharam uma mansão do primeiro mundo lá na capital, João Pessoa. Só a casa dele vale 2 milhões de reais. Fora os carros, não é? Certamente deve ter jatinho também. Essa é a situação do nosso Brasil. Sabe por quê? Porque o nosso Brasil está aparelhado, na realidade, para os bandidos assaltarem. E ficar por isso mesmo. Mas isso tem que acabar. Esses dias atrás, eu estava vendo uma reportagem de uma televisão, uma entrevista de uma senhora aqui em Minas Gerais, e ela estava dizendo, vergonhosamente, que apoiava o ex-presidente Lula porque ele roubava, mas ele dava. Mas ele fazia sim, mas ele fazia o quê? Porque a maioria, por exemplo, dos projetos que o Lula implementou na sociedade já existiam, era de outros. O Maranhão caindo nos pedaços, o norte e nordeste do país tudo caindo dos pedaços. Vejam, o presidente Bolsonaro assumiu o governo de janeiro, as obras que são, me parece, mais de 600 obras paradas há anos do Brasil. Porque entra governo, sai governo, eles aparelham tudo isso, finge que estão iniciando as obras passadas, superfatura essas obras, depois abandona, um vai passando para o outro, outros vão superfaturando, vão roubando e nada acontece. Bolsonaro pegou, por exemplo, agora a Transamazônica. A Transamazônica, quantos anos tem que ninguém faz nada por ela? A Transamazônica é um dos principais corredores do nosso país, porque por ela, por exemplo, escoa os nossos grãos, nosso milho, nossa soja do país, norte, sul, leste a oeste, não é? Principalmente norte a sul, para quê? Para que esse trigo, por exemplo, eles sejam desembarcados nos nossos portos, que é carregado hoje por caminhões de norte a sul do país. Uma vez que ele saia, uma vez que o presidente, por exemplo, daqui a 2 anos está programado para entregar isso aí, não é? Vai ficar mais barato o custo. E eles não fizeram. O presidente Lula, Dilma, Temer, falo Temer porque na realidade ele sempre foi vice, tanto no governo Lula como no governo Dilma. Eles fizeram doações que na realidade não são doações, são lavagem de dinheiro. Já foi descoberto isso, o próprio Gilmar Mendes, esse corrupto do Supremo Tribunal Federal, ele diz que o PT tem dinheiro para fazer política até 2038. 2038. Bolsonaro, ele fechou a torneira que estava escoando para o PT, criando malandragem. Foi pego na campanha, por exemplo, o filho de um ditador africano, milhões de dólares vindo para cá para o Brasil. Pegaram ele
num aeroporto desse aí, depois perguntaram para ele saiu pela tangente. Quem que vê mais falar nisso? Ninguém. Ele estava trazendo dinheiro para o PT da Guiné Equatoriana, por exemplo. E na realidade, isso ninguém nem fala mais disso. Porque o Lula lavava dinheiro nesses países, que são países comunistas, faziam um fechamento, eles colocavam lá, deixando rendendo, quando precisava mandar. Quando eles precisam, inclusive ainda manda para cá. Então isso, na realidade, nós estamos vivendo um período que, com o novo governo, as coisas estão com tendência a acalmar, ficar mais tranquilo. Esperamos que o nosso país possa entrar por um caminho melhor, que a corrupção diminua. O país do Brasil é um país que está tão aparelhado que nós vemos que os senadores e os deputados federais, eles requisitaram o ministro Sérgio Moro para responder a respeito de algumas coisas que os hackers hackearam seu telefone, suas contas, por exemplo, me parece que no Instagram, e ele teve que prestar depoimento para quem? A corruptos, senadores corruptos, deputados federais corruptos. Inclusive teve alguns que até chamaram o ministro de ladrão, quando na realidade o verdadeiro ladrão é ele e a família dele. É a inversão dos valores. Por quê? Porque são o aparelhamento das esquerdas. Isso não é só no Brasil, não, no mundo todo. No mundo todo é assim. O Brasil, nessa questão de lavar dinheiro, saiu distribuindo dinheiro, quer dizer, para a lavagem de dinheiro depois retornar para os partidos políticos de centro-esquerda, os países de esquerda, em períodos de campanha, na África, inclusive países muçulmanos também. É por isso que tem tanto muçulmano, inclusive existe um pensamento, uma tese de algumas pessoas que o Brasil se tornou o paraíso dos muçulmanos. Não que eu tenha nada contra os muçulmanos. Inclusive uma das mesquitas do muçulmano existe lá perto do Planalto Central do Brasil. Então tem muita gente que defende, na realidade, as esquerdas do Brasil, porque eles não sabem muito bem como é que esses líderes aparelham, concedem a ideia para eles que eles são bons, que são justos, mas não são, porque a ideia do comunismo marxista é exatamente essa, dar migalhas. Você não pode dar muito, você tem que dar migalha, para que eles dependam sempre de você. É isso que o PT, por exemplo, e os países de esquerda aqui no Brasil, fez com a nossa população pobre. Eles deram todo o nosso dinheiro para os comunistas no mundo para fazer, inclusive, obras maravilhosas, fantásticas. E o nosso norte-nordeste do país, cada vez mais pobre. Por quê? Por que eles não fizeram, não aplicaram esse dinheiro aqui no nosso Brasil, no nosso país? Ao invés de fazer lavagem de dinheiro em países africanos, muçulmanos e etc. Então, na realidade, essa utopia das esquerdas, ainda bem como se diz, na realidade, que a nossa bandeira não é vermelha. Outra coisa, eu, por exemplo, eu não sigo dentro dessa filosofia de
de pessoas correr atrás de fulano, de Beltrano, de partido A, B ou C, em relação ao meu pensamento em relação a isso, eu não tenho preconceito. O homem é de esquerda, mas é justo, não tem problema. Que bom seria que o presidente Barack Obama fosse um presidente brasileiro, com o senso de justiça que ele tem, de justiça social. Mas o nosso presidente, que tinha essa ideia de justiça social, na verdade é um jumento, que está preso. Lula está preso, a Dilma devia estar preso. O presidente que assumiu, o Temer, está preso. Não está preso em uma cadeia, está preso em casa. Preso em casa. Prisão domiciliar. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, corrupto que tem, mandaram o Temer ir para casa. Esse é o nosso país. Essa é a nossa justiça. Isso é os partidos de esquerda que combatem o partido de direita, que quer, na realidade, aqui nesse país, estou falando de Brasil porque estamos aqui. Inclusive os países de esquerda estão perdendo em outros países do mundo, estão perdendo também. Por exemplo, lá na Espanha agora, o pessoal varreu a liderança do país de esquerda para não mandar mais no país. Quem está na Espanha agora, o presidente da Espanha, é conhecido como um presidente de filosofia política de direita. Israel, a mesma coisa, com Benjamin Netanyahu. E para falar nisso, nessa questão de esquerda, de países de esquerda, olha como é que vivem os países de esquerda no mundo. Veja Cuba. Venezuela, por exemplo, Coreia do Norte, como é que vive esse povo? E outros, vários países muçulmanos, com a ideologia marxista. Socialismo é bom? Sim, é bom, mas onde se tem justiça. Se não existe justiça, então não serve para nada. Não serve para nada. A filosofia marxista, dessa forma aqui no Brasil, vale para quê? Serve para quê? Só serve para meliantes, para quadrilha de ladrões, salteadores e nada mais. Por que você é um cidadão de bem? Você tem que apoiar isso. Por que você é um cidadão que sai de madrugada para trabalhar e se contenta com pessoas que estão lá na esquerda? Lula está podre de rico. Já falei das contas dele daqui. Todos os filhos dele, o filho do Lula, por exemplo, ele catava cocô de pombo lá em São Paulo, no zoológico. Hoje é dono da Friboi. Lula é dono, por exemplo, de um jornal aqui em São Paulo, da Folha de São Paulo. É o proprietário majoritário, é ele que manda. Aí se explica por que tanto eles acusam e batem no presidente Bolsonaro. O povo brasileiro precisa, na realidade, a se politizar. Ah, mas se o Bolsonaro roubar, a gente tira ele também. Se tiver corrupto no governo, tem que ser tirado. O ano que vem, 2020, nós temos campanha novamente para prefeitos e vereadores. Está na hora do povo brasileiro observar quem são os prefeitos, quem são os vereadores, quem são os governadores, quem são os deputados estaduais, federais, se eles trabalham, se eles não trabalham, se são simplesmente um bando de vagabundo que a população deu um voto de confiança, ele vai lá para aparelhar o Estado, aparelhar a prefeitura, aparelhar a Câmara, fazer negociata e deixar o povo na pobreza, na miséria. Então, está na hora de nós mudarmos o nosso país.
como na realidade a única coisa que pode mudar esse país em relação a isso é o nosso voto. Então a população precisa amadurecer. Precisamos dar a resposta nas urnas. É nas urnas que nós vamos mudar esse país. Eu, sinceramente, tenho uma decepção ainda com o nosso presidente Bolsonaro. Porque a maneira que esse país, as pessoas que defendem, dizem assim, não, mas as nossas constituições estão funcionando muito bem. Não está. Aonde que está? Por mim, o Bolsonaro teria que ter entrado no governo no mês seguinte, tomado Brasília. Faz tudo de novo, expulsa todos eles de lá. Faz um novo STF. Faz um novo STF. Bota novos ministros no Supremo Tribunal Federal. Faz. Me parece que teve um país aqui perto de nós que fez isso. Eu não me lembro qual, mas fez isso. O presidente assumiu, varreu o Superior Tribunal Federal e botou outros no lugar. Fez um novo Superior Tribunal Federal no seu país. Por que nós não podemos fazer isso aqui? Porque tem que estar com esses canalhas. Eles riem de nossa cara. Uma menina, uma criança que recebia um remédio caríssimo, por exemplo, e foi vetado o seu pedido. Ela necessita desse remédio para sobreviver. O canalha do Toffoli, o chefe do Supremo Tribunal Federal, falou que não daria o remédio para a menina, mas em compensação, vocês lembram disso? Que eles gastam mais de R$1 milhão com camarão. Pasmem, com camarão. Esses vagabundos não merecem nosso respeito. Tem que ser chamados de vagabundos, de ladrões. Não merecem o respeito do cidadão brasileiro. Então, meus amigos, Maxi não funcionou nem na igreja. A tese maxiana não funcionou nem na igreja. E não funciona nem na igreja. Essa é a verdade até hoje. Na igreja chamada evangélica, na igreja romana, não funcionou. Não funcionou e não vai funcionar, e jamais vai funcionar. Não funcionou em Cuba. Não funciona em Cuba. Por isso mesmo, quando as pessoas, os cidadãos cubanos vão para outro país, a tendência é de dezenas de milhares, centenas de milhares, muitas das vezes, não volta mais. Porque a filosofia é uma só, é o que Lula queria implantar aqui no Brasil, por exemplo. Ia chegar um ponto que ele iria fazer isso. Você trabalha, já é confiscado o seu salário em folha. Em folha, você ganha R$3.000, por exemplo. Você não tem direito a R$3.000. Você ganha R$3.000, digamos assim, 1.500 é seu, a metade é o governo. Vai confiscado, já sai confiscado para o governo. Sim, é isso mesmo. Você não tem direito. É por isso que quando você vê algumas matérias a respeito de Cuba, você vai ver os carros tudo caindo dos pedaços lá em Cuba. Por quê? Porque o governo surrupia tudo. O governo pega tudo. Isso é marxismo. Sem falar, para encerrar, que o Deus de Marx, Deus da antiga União Soviética, lembra da União Soviética? O Deus de Cuba, na prática do marxismo, do socialismo marxismo, não é o Deus que você conhece. Você clama para Ele quando você está aflito. O Deus que você clama quando você precisa de alguma coisa. Esse não é o Deus do marxismo.
do comunismo mundial. O Deus do marxismo, do comunismo mundial, é o Estado. Pergunte isso na história da antiga União Soviética, da Rússia. Pergunta isso nos governos totalitários da Coreia do Norte, de Cuba, por exemplo. Aqui pertinho, aqui na Venezuela. Pergunta quem é o Deus deles. É o Estado. Inclusive, existe uma filosofia que diz assim: dai-me uma criança até 7 anos e eu farei ela filho do Estado. Imagina. Vai ser criada, doutrinada, para quê? Para servir ao Estado, com a sua filosofia e a sua malignidade. E mais, ainda digo o seguinte: o senhor Lula está preso porque ele afrontou Deus. Ele afrontou Deus. Ele disse que nem a vinda de Jesus Cristo o impediria. Olha a audácia do Luiz Inácio Lula da Silva. Nem a volta de Jesus impediria de ser presidente do Brasil. Eu pergunto para você: foi impedido ou não? Uma outra. Vocês lembram do Titanic? Esse dia eu estava vendo uma gravação na Band, documentário sobre o Titanic, e alguém anunciava lá nos seus microfones que esse navio nem Deus afunda. A pergunta agora é: afundou ou não afundou? Mais uma. Vocês conhecem John Lennon? Talvez os novos não saibam quem foi John Lennon. John Lennon, com a sua banda de rock, ele chegou a dizer uma vez que eles eram mais populares do que Deus. E sabe onde é que estão os Beatles, seu grupo de rock, e o senhor John Lennon? E tem tantas outras por aí. Eu conheço também uma história, talvez você conheça também, de um homem conhecido como Nabucodonosor, o maior rei de Babilônia de todos os tempos. O Eterno deu para ele o mundo aos seus pés. Um certo dia, ele andando pelo seu palácio, construiu um jardim suspenso, e ele olhou aquele jardim que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo. E ele disse: pois não é essa grande Babilônia que eu construí com a força do meu poder? Olha, com a força do meu poder. E a história final é que ele foi punido. Ele foi punido por Deus. Está escrito lá no livro do profeta Daniel que ele foi punido por Deus. E depois Deus ainda mandou dizer para ele o seguinte: olha, vou fazer isso, vou tirar de sua mão. Ele ficou louco, depois retornou ao seu estado normal, e depois ele glorificou ao único Deus dos céus e da terra. E aconteceu com um sobrinho dele chamado Belsazar também. Fez uma grande festa para se engrandecer. Mandou buscar os vasos, os copos de ouro que tinham trazidos lá de Jerusalém, do templo da casa de Deus. Se vangloriou. E Deus também o puniu. E depois, no final disso, o profeta Daniel, Deus usou para dizer para o Belsazar o que queria acontecer com ele. E ele ainda mandou dar um recado para Belsazar, dizendo: olha, Belsazar, isso vai acontecer, você vai cair, seu reino vai cair, para que tu saiba
que os céus reina. E tem muita gente que não consegue por causa disso. Deus dá alguma coisa para ele, ele acha que ele é Deus. O ser humano tem que saber que existe uma justiça. A justiça divina, nós que estamos na terra, os homens que são presidentes, governadores das nações, eles foram postos para fazer justiça. Mas ao invés de fazer justiça, por causa da corrupção e da ganância, ele passa a fazer isso que fizeram com o nosso país. E acha que eles não vão ser punidos. Ele aparelha o quadro de justiça do seu país para lhe passar impune. Conhece o adágio, né? Que diz que se a justiça do homem falha, ele espera pela justiça de Deus. E a justiça divina não falha, tarda, mas não falha. Não é isso? Nós conhecemos isso, não é? Isso é uma grande realidade, é uma verdade isso. Como o homem não aplica a justiça que foi dada, a autoridade para ele aplicar. Então, no devido tempo, Deus vem e aplica a sua. É um caso que está acontecendo hoje no nosso país, com os políticos do nosso país estão sendo presos, condenados, porque eles achavam que eles podiam fazer tudo e não podem. Saibam que é para que todos saibam que os céus, Hashem, que o Eterno reina. Meus amigos, logo aqui embaixo tem no nosso canal um local de você se inscrever, né? Se inscreva no nosso canal. E periodicamente, assim que nós colocarmos um vídeo do nosso canal no princípio vai ser noticiado para você. Você vai, você vai receber vai chegar até você que nós acabamos de fazer uma nova postagem.